Então, turma, dando continuidade à nossa aula, né? A gente vai estudar aqui ângulo adjacente, a bissetriz de um ângulo, né? Ângulo OPV, ângulo suplementar e ângulos suplementares, que também fazem parte, né, do conteúdo de vocês. Então, vamos falar de ângulo adjacente, né? O que é um ângulo adjacente, tá? Então, para isso, eu vou fazer aqui o desenho rapidinho, abordando o que é um ângulo adjacente. Então, partindo, né, de um vértice, você vai fazer duas retas, né? Vai traçar aqui o O, A, vou botar aqui o B, né? Então, eu tenho um ângulo AOB. Então, eu tenho aqui o ângulo AOB, que foi um ângulo formado por essas duas retas. No caso, gente, um ângulo adjacente, ele surge a partir do momento que eu colocar aqui, ó, uma nova reta, tá? Vou colocar aqui uma reta, cortando esse ângulo, né? Não importa o lugar. Fazer aqui a reta com ponto C, né? Uma reta OC. Então, eu tenho aqui dois ângulos, ó, né? Dois ângulos. Agora, eu tenho esse ângulozinho aqui, tá? E tenho esse ângulo aqui, ó. Só que um após o outro, né? Então, esses dois ângulos aqui são chamados, né, de ângulos adjacentes, né? Ou ângulos que estão no mesmo vértice, né, consecutivos, tá bom? Então, quando se tem dois ângulos um ao lado do outro, significa que ele é adjacente. Vamos lá. Agora, existe uma condição mais específica para esses dois ângulos, né? Quando eu traço a bissetriz desse ângulo. Como é que eu posso traçar a bissetriz de um ângulo, né? Para isso, gente, obrigatoriamente, né, a gente ter um transferidor, tá? O mais correto para a gente fazer esse cálculozinho é usar um transferidor. Mas como eu estou explicando só o conceito, né? Eu vou fazer aqui sem um transferidor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar que esse ângulo aqui tenha 30 graus, né? Esse ângulozinho aqui que eu desenhei, acabei de desenhar, ele tenha 30 graus, tá? Eu não medi, né? E o que é a bissetriz de um ângulo? Então, eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos. Olha aqui. Vou colocar um pontinho aqui no centro dele. E vou traçar essa reta aqui, ó, cortando ele no meio. Então, quando eu traço uma reta cortando um ângulo no meio, tá? Aqui vai ficar com 15 graus, aqui vai ficar com 15 graus, já que esse ângulo todo valia 30 graus. Então, a bissetriz, né, é a simetria desse ângulo, né, que determina os dois lados, tá certo? Então, é como se fosse uma simetria, que é uma reta que corta o ângulo no meio. Então, isso aqui é a bissetriz. É um ângulo que divide, né? É uma retazinha que divide esses dois ângulos. Vamos abordar aqui rapidinho, né? Ângulo complementar. Quanto é que dois ângulos são complementares? Primeira coisa, quando falar de ângulo complementar, a soma deles, né? A soma dos ângulos é igual a 90 graus. Então, você vai ter sempre essa ideia, tá? Ângulo complementar.
eu tenho dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Então, o primeiro passo é desenhar um ângulo de 90 graus, que eu já ensinei para vocês, né, no momento anterior. Então, desenhei aqui o ângulo de 90 graus e vou traçar uma reta aqui. Tracei uma reta qualquer, tá? Vamos supor que aqui é 30 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus e tenho a outra parte dele que está aqui, ó. Essa outra parte dele que está aí. Essa outra parte dele está aqui, ó, né? Então, se esse ângulo vale 90 graus, né? A soma desse ângulo vale 90 e esse daqui já é 30. Então, vou fazer uma continha de subtração. 90 graus menos 30. 0, né? 60. Ou seja, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, se eu tenho esse mais esse, né, ó. Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui A, O, B, né? Aqui eu vou colocar C. Então, eu tenho o ângulo AOC, tenho um ângulo COB, né? Ou BOC, tanto faz, não importa. O importante é que fique o vértice. O ângulo AOC é igual a 60 e o ângulo COB, né, é igual a 30 graus, ou seja, a soma deles é igual a 90 graus. Então, o ângulo complementar sempre vai dar 90 graus. A gente vai falar também, gente, que abordar é o ângulo suplementar, né? Suplementar, vou até escrever logo aqui, né? Cuja soma dele, soma dos dois ângulos, tá? Cuja soma desses ângulos é igual a 180 graus, tá? Então, não importa quais dimensões eles vão ter, a soma deles sempre vão dar 180 graus. Então, vou representar aqui um ângulo de 180 graus, né, que a gente já sabe. E vou traçar aqui dois ângulos, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, né, que eu tô desenhando aqui agora. Tenho essa região aqui. Vamos supor que essa região ela tenha 120 graus, né? E eu sei que esse ângulo todo vale 180, então vai ser 180 graus menos 120 graus. Então, subtraindo aqui 0, 8 menos 2, 6.